A última palavra, ela sempre vem e pertence ao Senhor. Sim. Hoje nós estamos fazendo a tarde da bênção e nós estamos lá esperando as pessoas chegarem, cumprimentando as pessoas. E uma irmã estava nos contando a respeito de um grande milagre que Deus fez na vida do filho dela. Ela começou a frequentar a igreja quando nós tínhamos a outra igreja, a menor, né? Ele fala a igreja antiga. E por que ela começou a frequentar a igreja? Porque ela teve um filho e o médico chamou-a e disse para ela que o filho dela, para ela se conformar que o filho dela não iria andar e também não iria falar. E alguém disse para ela, vá lá na igreja, pede para o pessoal fazer oração para você. E ela começou a vir na igreja, e não veio só um dia não. Ela começou a vir frequentando a igreja e, irmãos, ela estava me contando, o filho dela, ele anda, ele fala, ele está cursando o último ano de engenharia civil lá no Instituto Federal. Ele tem carta de motorista, né? Então a última palavra, não desprezando a sabedoria dos homens, mas a ciência ela é limitada. Ela é limitada. O homem é limitado. Por mais sábio, entendido, por mais coisas que ele conquista, veja bem, de repente aparece um vírus aí, cadê a sabedoria do homem? Onde é que está? Né? Faz todo mundo se ajoelhar diante dele, né? Um medo terrível no coração de todo mundo, né? Infelizmente tem uns cabeças de bagre que fazem disso uma ação política, né? Aproveitam para roubar dinheiro, essa é a palavra, infelizmente essa é a palavra correta, né? Dinheiro que dos impostos que nós pagamos, né? Mas a última palavra sempre pertence ao Senhor, é do Senhor. A Bíblia fala assim, operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus resolve impedir, não existe absolutamente nada e ninguém que tenha capacidade de impedi-lo. Nada e ninguém. Mas quando Ele não quer operar também, não tem nada que o faça fazer. Não tem. Né? Por isso, as decisões divinas são supremas. São supremas. As decisões do Senhor, elas são supremas e são decisões sábias. Muito mais sábia, logicamente, do que as decisões humanas. A Bíblia fala assim, como o sol está tão longe da terra, né? Assim são muito mais altos os pensamentos de Deus do que os pensamentos do homem. Assim como dista o Oriente do Ocidente, assim também são os pensamentos do Senhor. São muito mais longe, muito mais distantes do que o pensamento humano, o pensamento do homem. Então, tudo que Deus faz, tudo, ainda que não pareça ser bom para alguém ou para algumas pessoas, mas tudo que Ele faz sempre o melhor. Porque Ele sabe o amanhã e nós não sabemos de absolutamente nada a respeito do amanhã, concernente à vida aqui nesta terra, ou o dia de amanhã. Então eu fiquei muito feliz de ouvir o testemunho dessa irmã, um testemunho muito importante. E agora eu estava conversando ali atrás, né, ali aos fundos, e uma irmã estava falando que ela está com uma neta, menina nova, está com 4 grãos de areia nos rins, e está sofrendo. Menina não é nem adolescente, é uma criança ainda, né? Aí ela me fala, olha, eu também tive um problema de cólica de rins há 10 anos atrás. E foi quando, desculpe usar a expressão que ela usou, mas quando o senhor orou por mim, o senhor orou há 10 anos atrás, eu nunca mais tive absolutamente nada nos rins. Então, irmãos, eu estou contando isso para testemunhar como Deus é maravilhoso, como Deus faz as coisas, como Deus realiza as coisas. Eu não gosto assim de
E eu vi a pessoa falar, o senhor orou né, não quero levar absolutamente nada, nenhuma glória, nada. Eu sei que a gente depende única e exclusivamente de Deus. E se Ele operou é porque Ele quis operar, não é porque eu fiz a oração, ou porque o fulano fez oração, porque o ciclano fez oração. Ele operou porque Ele quis operar. Amém? E Ele faz aquilo que Ele quer fazer. Glória a Deus, Ele faz aquilo que Ele quer fazer. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve andando aqui na terra, Ele encontrou com muitas pessoas enfermas e doentes. E a Bíblia nos fala que Ele nunca deixou que saísse da presença dEle alguém doente e alguém enfermo. Logicamente, irmãos, Ele tem todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Ele não é o homem, não está limitado exclusivamente a um poder humano. Ele é supremo, Ele é soberano. Quando Ele esteve andando, aconteceu algo numa cidade chamada Cafarnaum. O que aconteceu ali? Aconteceu ali que ele foi morador dessa cidade durante 5 anos aproximadamente. As pessoas começaram a conviver com ele, viam-no, né? Começaram a conviver com ele. E a Bíblia nos fala que numa certa ocasião ele disse que ele não pôde operar milagres naquela cidade chamada Cafarnaum, não porque ele não quisesse, e não também porque ele não tinha poder de fazê-lo, mas ele disse que o povo não acreditava nele. Consequentemente, se nós alcançamos todas as coisas pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, então quer dizer que se eu não tiver fé, o Senhor não vai operar na minha vida, se eu não aceitar, se eu não acreditar que Ele possa fazer aquilo, que Ele possa realizar isso. Agora, outras pessoas, foram dias tremendos para elas, foram grandes dias. Eu tenho muitos grandes dias na minha vida. Grandes coisas aconteceram na minha vida e grandes coisas ainda vão acontecer. E eu creio que na sua também. Grandes coisas. Mas não houve, irmão, não houve o maior dia, o dia de maior benefício do que o dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus. O dia em que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Foi o maior dia da minha vida. Tive muitos dias importantes, lógico, muitos dias importantes. Dia do meu casamento, dia do nascimento dos meus filhos. São dias importantíssimos. Dia que eu fui chamado para o ministério. Dia em que a nossa região aqui passou a ser um campo missionário, uma região eclesiástica. Foram dias muito importantes na minha vida, né? Formação secular. Foram dias importantes, muito importantes, mas não existe um dia mais importante do que aquele do encontro que eu tive com o Senhor. Não houve dia mais importante, porque no dia que eu me encontrei com o Senhor, no dia que Ele me achou, e eu o recebi como meu Senhor e Salvador, Ele então me deu o direito de ser na pessoa dele, alguém que viesse e que tenha garantia no coração, dada por Ele, da vida eterna. Da vida eterna. É o dia mais importante. Mas teve muitas pessoas que se encontraram com o Senhor Jesus Cristo e que não tiveram esse prazer, essa sensação, essa intimidade, não tiveram esse encontro com o Senhor, passaram perto dele, esbarraram nele, mas não tiveram um encontro de intimidade, de amizade do Salvador com o pecador. Não tiveram. Então, muitas pessoas, elas deixam de desfrutar do milagre que é a salvação que Cristo nos traz, do milagre que o Senhor Jesus Cristo pode realizar de uma cura, de uma bênção, porque não tem fé, não crê. Não tem fé e não crê. Na cidade de Jericó, uma cidade que foi amaldiçoada desde o tempo de Josué, aonde veio abaixo aquelas muralhas
que tinham 6 metros de altura e 6 metros de largura, onde duas, não sei o nome exato daquilo, eram charretes que faziam a ronda em cima, e uma para lá e outra para cá, né? Então andavam sossegadas lá, onde Josué, então, pelo poder de Deus, aquela muralha veio ao chão. Depois reconstruíram a cidade, e quando o Senhor Jesus Cristo estava caminhando na terra, ele visitou a cidade de Jericó, e coisas tremendas aconteceram na cidade de Jericó, coisas tremendas. Mas tinha uma pessoa lá que ele estava acostumado com a vida que ele levava, acostumou. Para ele aquilo lá estava decretado e não haveria possibilidade alguma de haver mudança, não havia. Irmão, preste atenção numa coisa que eu quero te dizer. Às vezes nós nos centralizamos tanto nas coisas pessimistas, nos centralizamos tanto nas coisas que nos prende, nos amarra o nosso pensamento, que a gente não consegue expandi-lo, não conseguimos pensar em algo maior, em algo melhor. A gente fica aquele pensamento reduzido, aquele pensamento escravo na situação às vezes que nós estamos vivendo, e não conseguimos enxergar nenhuma melhora amanhã, nenhuma mudança amanhã. Esse homem, irmãos, numa tradução da Bíblia, lá na cidade de Jericó, numa tradução da Bíblia nos fala que esse homem era um homem que havia se tornado cego. Bom, se ele se tornou cego é porque outrora ele enxergou, né? Outrora ele enxergou. E quão difícil é você que está acostumado com algo e perder aquilo. Quão difícil é. Se a pessoa nunca teve, ele nunca pode perder, não pode perder o que nunca teve. Não tem como. Esse homem, meus irmãos, ele havia perdido a visão, e ele tinha na mente dele um decreto, na cabeça própria dele, feita por ele mesmo, de que ele nunca, jamais iria conseguir se livrar daquela situação. Então ele acostumou. A Bíblia não fala se ele era casado, a Bíblia não fala se ele tinha filhos ou não diz. Eu estava pensando, irmão, tem muitas pessoas que são cegas e eles não têm condição financeira alguma, ou pouca condição financeira para buscar um recurso, e às vezes mesmo tentando buscar um recurso, é sem solução. Vou falar de uma pessoa que eu creio que muitas pessoas conhecem. É Andrea Bocelli, né? Um tenor esplêndido, uma pessoa, pelas informações, ele teve um problema degenerativo na visão e perdeu a visão. Esses dias eu vi ele cantando junto com o filho dele, uma coisa esplendorosa, magnífica, maravilhosa. Agora, irmão, ele nunca viu o rosto do filho dele. Ele nunca viu o rosto da esposa dele. Com todo o dinheiro que ele tem, ele jamais vai conseguir pagar, porque não tem como pagar algo que é impossível do homem fazer. Se houvesse, poderia acontecer de ele ter condições, ele tem, de uma operação, de pagar o que for necessário ser pago. Imagine você, olha a preciosidade que nós temos, que às vezes a gente não leva em conta. De você poder contemplar o rosto da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. E às vezes a gente nunca pensa nisso, porque acha que aquilo é uma coisa assim, é tão normal, tão natural para nós enxergarmos, que a gente jamais pode pensar numa coisa dessas. Uma coisa assim. Olha a preciosidade que tem você poder contemplar as coisas, enxergar as coisas, ver as coisas.
Não é precioso, irmão? Esse homem, a Bíblia nem menciona o nome dele. A Bíblia fala que ele era filho de Timeu, Bartimeu, quer dizer filho de Timeu. Nem pelo nome ele era chamado. Ele foi totalmente anônimo, totalmente anônimo. Uma coisa que dizia a respeito dele, que ele era cego, que todo dia ele era colocado à beira da estrada de Jericó para mendigar. Era casado talvez, tinha filhos talvez, e dependia exclusivamente da boa vontade das pessoas para poder pegar uma moeda, um dinheiro e qualquer coisa e levar, quem sabe, mantimento no fim do dia para a sua família, para a sua casa. Mas ele estava lá, ele era colocado ali todos os dias. Existe um grande dia na nossa vida, irmãos. Existe um grande dia e às vezes a gente não sabe quando é que vai ser realmente esse grande dia. Deus havia preparado algo esplendoroso, maravilhoso para a vida daquele homem. Algo tremendo, algo magnífico. Por quê? Porque num belo dia, quem é que está entrando na cidade de Jericó? Quem é que está entrando ali? Aquele que nunca andava sozinho, aquele que tinha uma multidão de discípulos que o seguia, mas aquele que tinha também junto a ele a presença do Pai e do Espírito Santo. Andava junto com ele, estava junto dele. E a Bíblia nos fala, irmão, que nesse dia estava sentado, um dia comum qualquer, dia comum. Ele jamais iria esperar que naquele dia seria o grande dia para ele, um enorme dia, o maior dia de tudo, talvez, de todos os seus dias. Ele estava sentado ali e de repente ele começa a ouvir muito falatório, muita conversação, pessoas andando, e ele fica meio assustado, e ele pergunta: o que é que está acontecendo aqui, o que é que está acontecendo aqui? Aí falam para ele que Jesus estava passando ali. Jesus estava passando ali. Agora o que me é interessante, irmão, o que eu presto atenção nessa passagem, é que ele começa a chamar Jesus pelo título messiânico de Cristo, aquele que seria da linhagem de Davi. Então ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Irmão, quando eu estou diante de alguém, eu não preciso falar alto com essa pessoa. Eu não preciso gritar para que ela me ouça. Eu não preciso ferir os ouvidos dela para que ela ouça o que eu estou falando. Não preciso. Mas o cego não sabia que distância o Senhor Jesus Cristo estava dele. O que ele faz então? Ele alça a voz dele o mais alto possível, enche os pulmões e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, irmão, sabia que o Messias era da descendência e que viria era da descendência de Davi. Isso quer dizer que alguém tinha falado para ele a respeito do Evangelho, alguém tinha falado para ele a respeito de Cristo, alguém tinha falado para ele a respeito do Salvador, o Senhor, alguém tinha falado. Por isso ele traz essa expressão, filho de Davi, é um título messiânico que só um conhecedor da palavra de Deus sabe. E ele começa a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. De repente Jesus para. Jesus para e pergunta: quem é que está chamando pelo meu nome? Aí os discípulos dizem: é o cego Bartimeu, é ele que está clamando pelo teu nome. Aí o Senhor então diz para eles: vão lá buscá-lo e tragam-no a mim. Os discípulos foram lá, e quando chegam perto dele, dizem assim para ele assim: ó, oi, Bartimeu, tenha bom ânimo, ele está te chamando. Aleluia. Tenha bom ânimo, irmão, ele está te chamando. Quando é que ele está te chamando? Quando você passa a ouvir o Evangelho dele. O Evangelho não é outra coisa a não ser falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, anunciar a pregação, anunciar a Jesus Cristo, anunciar o Salvador. Isso é o Evangelho.
E quando é que o Senhor começa a me chamar? Ele vai chegar na minha casa lá e vai bater: "Oh, eu estou te chamando, viu?" Não, não vai fazer isso. Quando você começa a ouvir o Evangelho, é porque o Senhor está te dando a oportunidade, porque Ele quer entrar na tua vida, Ele quer mudar a tua vida, e Ele quer que você o conheça como o seu Salvador, como o seu Senhor. E, tenha bom ânimo, Ele está te chamando. Irmão, que alegria que entrou no coração daquele homem, que alegria que entrou na alma daquele homem. A Bíblia nos fala que ele deu um salto, ele se colocou em pé, mas antes de fazê-lo, ele tinha uma capa que ele trazia com ele. Ele pega aquela capa, irmão, ele não trata bem aquela capa não, como se dissesse: eu vou deixar você aqui do lado, mas já vem usá-la novamente. Não, ele pega aquela capa, ele jogou aquela capa, como dissesse assim: a minha vida a partir de hoje vai mudar. Eu não vou precisar mais dessa capa pela qual eu sou conhecido, essa capa que eu uso, porque essa capa na verdade era uma licença. Todas as pessoas que eram permitidas pedir esmola, elas usavam aquelas capas porque elas tinham a autorização dos governantes da época. Ele pega aquela capa, ele joga aquela capa: eu nunca mais vou precisar de ti, porque Ele está me chamando e a minha vida vai ser mudada, a minha vida vai ser transformada. Eu não vou fechar os meus ouvidos ao chamado dEle. Pegaram o rapaz, irmão, ele não sabia, mas era um grande dia para ele. Era um grande dia. Talvez, amado, você veio aqui na casa do Senhor, talvez você veio assim: eu vou lá ouvir a mensagem do Senhor, mas quem sabe o Senhor não reservou para você um grande dia hoje. Um grande dia de mudança, um grande dia de renovação de fé, um grande dia de esperança, um grande dia, amado, que eu quero dizer para você: a última palavra sempre é do Senhor. A última palavra sempre é do Senhor. Aquele rapaz, ele não trazia junto a ele nenhuma palavra de esperança. Nenhuma palavra de esperança. Ele não trazia nenhuma palavra de esperança, nenhuma. Mas quando ele clama pelo nome do Senhor, e quando ele recebe o chamado do Senhor, algo novo começa a acontecer no coração dele. Algo novo começa a acontecer na vida dele. Irmão, quando ele está dirigindo, está sendo guiado, está sendo levado para a presença do Senhor, o Senhor sabia que o homem era cego, sabia, tinha falado para ele. Quando estão trazendo o cego à presença dele, ele estava esperando o cego chegar. E quando ele vê o cego diante dele, ele conversa com o cego e faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Por que o Senhor perguntou isso? Porque o Senhor percebeu que havia fé no coração daquele homem. O Senhor percebeu que havia fé no coração daquele homem. Eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor sabe qual é o tipo de fé que você carrega no seu interior. Ele sabe aquilo que te motiva, Ele sabe aquilo que te desanima, Ele sabe aquilo que te aborrece, Ele sabe aquilo que traz força interior a você, Ele sabe tudo. Eu quero dizer uma coisa para você: todas as ações que acontecem com o intuito de te abater, te aborrecer na fé, isso não vem de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre traz para nós uma palavra de esperança, uma palavra de motivação, uma palavra para que a gente aplique a nossa fé naquilo que Ele está falando, para que a gente receba os benefícios da palavra dita, da palavra falada. O que Ele faz? O que você quer que eu te faça? Olha, irmão, deixa-me dizer uma coisa para você.
Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu não posso vê-lo, lógico que eu não posso vê-lo. Ele não é homem, ele é espírito. Eu não posso vê-lo, não posso vê-lo, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu não posso vê-lo porque ninguém pode fazer a imagem dele, porque é impossível fazer a imagem dele. Porque a Bíblia fala que o rosto dele hoje brilha mais do que o sol ao meio-dia. Tem como desenhar o sol ao meio-dia, que é o momento que mais calor ele faz? Não tem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, uma promessa que ele fez para nós. Eu não posso e você não pode ver o ar que você está respirando. Você não pode ver, mas esse ar está te mantendo vivo, está enchendo os teus pulmões, está te trazendo vida. Eu não posso ver o Senhor, porque a Bíblia fala que nenhum pecador teria coragem, teria poder, teria autoridade e conseguiria ver e se manter vivo. Nenhum tinha, mas o Senhor está aqui conosco. O Senhor Jesus Cristo está aqui conosco. Eu estarei com vocês todos os dias, ele disse, até o final. Eu estou com vocês, estarei com vocês. O Senhor está aqui junto a nós. E o Senhor está perguntando para você, meu filho, o que é que você quer? O que é que você quer que eu te faça? Você se lembra do irmão do filho pródigo que ficou reclamando do pai? Onde já se viu? Esse teu filho aí desperdiçou tudo, acabou com tudo. E agora o senhor mata um bezerro de comemorações, de celebrações, e o senhor mata para comemorar a volta dele? Eu sempre estive com o Senhor e o Senhor nunca me deu nada para mim fazer uma festa com os meus amigos. Aí o pai fala para ele assim, ô filho, tudo que eu tenho é teu, filho. Você não tem porque você não pediu. E quando você não pede, você não está expressando necessidade. Quando você não pede, é porque você não está expressando necessidade. Se você me tivesse pedido, eu teria te dado não um só, mas vários para você fazer comemoração, festividade com seus amigos. O que é que você está querendo que o Senhor te faça? O que é? Você vai estar reclamando porque o outro está recebendo e você não? Porque aquele está sendo abençoado e você não? Você vai estar reclamando porque aquele lá está, olha, irmão, se viu, Deus abençoou lá, e você não? Ah, irmão, pedi dar-se-vos-á. Peça ao teu Deus, porque Ele está aqui conosco. Muito embora ele saiba da sua necessidade, ele sabia que o rapaz era cego, ele sabia, ele viu, já tinham falado para ele, mas mesmo assim ele pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Ele sabe todas as tuas necessidades, mas ele está te perguntando, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer? O que é que você está necessitando? O que é que você está precisando? O que é? Lembra aquela palavra que Paulo disse? Ora, se Deus... Desculpe, irmão. Ora, se Deus nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele as demais coisas das quais nós precisamos? Como, irmão? Como não? Como não? Creia na boa vontade de Deus de te abençoar. Meu amigo, você que está nos acompanhando, creia na boa vontade de Deus de te abençoar. Creia, porque todo dom perfeito, toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Isso é, Ele não muda, Ele é o mesmo. Olha, o cego diz para ele assim, Senhor, eu quero tornar a enxergar. Por isso que eu deduzo que ele enxergou um dia e perdeu a visão, sei lá de que maneira. Eu quero tornar a ver. Ninguém pode tornar a um lugar onde nunca esteve. Eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a enxergar, ele falou para o Senhor. Aí o Senhor ora por ele, irmãos. No mesmo instante o homem recupera a visão. E depois de ter recuperado a visão, o primeiro rosto que ele vê é o rosto do Filho de Deus.
é o rosto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o homem que esteve aqui. Glória a Deus. E sabe qual foi a reação daquele homem? Obrigado, Jesus, foi muito bom ter te conhecido, obrigado, até uma outra oportunidade. Foi isso que ele falou? Não. A Bíblia fala que a partir daquele momento, aquele homem que era cego recobrou a visão e ele passou a seguir Jesus estrada fora. Não sabemos mais absolutamente nada, porque a Bíblia não fala mais nada a respeito dele. Nada. Mas essa palavra ficou gravada ali. Ele seguiu Jesus estrada fora. Isto é, andou continuamente com o Senhor. Amém? Hoje pode ser um grande dia para você. Se você já entregou a tua vida para Jesus, esse grande dia já aconteceu, né? Foi o maior e melhor de todos os tempos, né? Um grande dia. Mas se você ama a Deus, mas você ainda não entregou a tua vida para Jesus, você não fez aquela oração assim: Senhor, me recebe como teu filho, porque eu quero te receber como meu Senhor e como meu Salvador. Eu quero pedir a ti perdão dos meus pecados, eu quero que o Senhor me lave com o sangue que o Senhor derramou lá na cruz do Calvário, para purificar-me. Eu quero também, Senhor, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. João capítulo 1, versículo 12. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Enche teu coração de fé, enche o teu coração de esperança, porque o Senhor pode fazer por você além daquilo que você pensa ou pede. Feche seus olhos, por favor. Glória a Deus. Senhor Jesus, enquanto o milagre não vem, Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Eu agradeço muito a Ti pela vida de todos esses meus amados irmãos que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Esses que estão nos acompanhando aí pela rede social, Senhor. Jesus, obrigado pela vida deles. Obrigado, Senhor, obrigado. Glórias ao Teu nome para todo sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Senhor, os irmãos que estão nos acompanhando, Senhor. O Senhor pode abençoar eles? Lógico que pode. O Senhor pode curá-los? Lógico que pode. Sim, lógico que pode. O Senhor quer fazê-lo? A Tua palavra diz que sim. Senhor Jesus, Pai bendito e Pai santo. Aquele cego, Senhor, ele outrora foi cego, mas aquele dia foi um grande dia para ele. Não apenas por ter recuperado a visão, mas por outra bênção maior, de ter visto o Teu rosto, de ter visto a Tua face, e de começar, ó Deus, a seguir o Teu Filho Jesus estrada fora. Com certeza ele nunca mais se separou de Ti. Ele nunca mais voltou, Senhor meu Deus, a usar aquela capa. Ele nunca mais voltou a sentar-se nas estradas poeirentas de Jericó para esmolar. Nunca mais precisou disso, porque a vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada. Aleluia.